banco de atirador? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Barbosa e hoje eu vim trazer para vocês mais uma crítica quentíssima aqui pro canal. Então preparem as vossas pipocas e também os detectores de fantasmas, porque o filme de hoje é o Ghostbusters, ou simplesmente Os Caça-Fantasmas. E fica ligado que eu conto tudinho pra vocês logo depois da vinheta. Bora lá? Antes de tudo, antes de eu começar a falar sobre o filme, eu convido você para se inscrever no nosso canal e também para ativar as notificações para receber os nossos conteúdos. E se você achar relevante, comenta aqui embaixo o que você achou da crítica, quais são as suas expectativas, né, para o lançamento desse filme. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. E bom, vamos começar essa história realmente do começo. Bom, os Ghostbusters, ou os Caça-Fantasmas, né, eles são um filme um filme, né, da década de 1980. Lá em 84 a gente teve o primeiro filme, né, e em 1989 tivemos o segundo filme. Então, né, temos alguns aninhos aí até a gente chegar ao que nós vamos conhecer aqui em 2021, né, que é mais um filme dos Ghostbusters chamado Ghostbusters Mais Além. E a ideia, a proposta, a impressão, né, aquilo que chega até a gente é que é realmente um gancho da história anterior. Ou seja, são usados elementos da narrativa, né, desses primeiros filmes, e isso foi transpassado agora, né, para essa nova era, esse novo momento que a gente está vivendo do cinema, né, do cinema e também em outros vários aspectos mesmo. Então é uma reformulação mesmo, só que não perdendo a essência do filme original. Bom, mas vamos então falar, né, sobre a história desse filme, desse novo filme aqui, né? Basicamente, é a história de uma mãe solteira, a Kelly, com dois filhos, né? Que é a Phoebe e o Trevor. Eles dois, assim, têm aquela essência bem adolescente mesmo. A Phoebe tá entrando nessa fase da pré-adolescência e o Trevor, ele já é um adolescente. Isso são elementos que ficam bem destacados, assim, durante a narrativa, que não é o contexto principal da história, mas isso fica muito evidente pra gente, o que é bem legal de ver, assim, né, esse aspecto da característica de cada um. Mas enfim, a Kelly, ela é uma mãe ela é uma mãe solo, uma mãe solteira com esses dois filhos, e o filme já inicia nessa pegada de que eles estão realmente numa questão de falência, e nesse meio período, né, o filme começa dessa forma, ela perde o pai, né? E a única coisa que fica de herança para ela, né, é uma casa que tá caindo aos pedaços numa cidade totalmente diferente de onde eles vivem atualmente, né? Casa velha e assustadora que o nosso avô nos deixou no meio do nada. Ai, caramba, isso é muito pior do que eu pensei que E seria. é bem importante ressaltar que o contato que ela tinha com o pai, não existia um contato, para ser assim mais exata, tanto que ela tem uma mágoa muito grande, uma angústia muito grande ao falar do próprio pai. Isso fica bem evidente já nas primeiras cenas do filme, já entrega isso pra gente já, que ela tem essa mágoa de o pai ter meio que deixado ela, né, a família, enfim, quando ela era criança. Então ela carrega isso muito dentro dela. Então, mesmo com a morte do pai, assim, ela não fica sentida, né? Ela deixa isso também bem evidente, né? Nas características da personagem mesmo. Que não tem uma simbologia, ele só se foi mesmo, e aí sobrou essa casa que está de herança. E como ela já está em falência, né? Eles vão para essa cidade, né? Onde o pai morava. Para morar nessa casa, né? Além, né, da casa propriamente, assim, falando, a cidade é um ambiente aquele aspecto bem interior mesmo, né? Aquele aspecto bem de cidade, todo mundo se conhece e tudo mais. E aí são apresentados nos primeiros momentos, você meio que conhece o cenário que aquilo tudo vai se passar, que automaticamente é a própria cidade, né? Além da casa. Você vai absorvendo, né? Mas aí os mistérios, né, começam a surgir. Porque o avô, né, da Phoebe, do Trevor, ele simplesmente era tido como um louco na cidade. Então, quando eles chegam, né, a mãe, os filhos chegam na cidade, né, falam onde eles vão morar e tudo mais, falam sobre o pai, né, o avô, enfim. Todo mundo já taxa ele de louco, né? Mas enfim,
Os dois, né, principalmente a Phoebe é uma personagem que, assim, ela é uma personagem encantadora, assim, pelo menos particularmente pra mim. Ela é uma menina de mais ou menos 12 anos e ela é muito interessada em ciência. Então, quando ela chega na casa do avô e encontra vários adereços, né, coisas diferentes, assim, e percebe que ele também tinha meio que essa fascinação, assim, pela ciência. Gente, tô contando super, assim, por cima, porque qualquer detalhe que eu possa dar pra vocês pode soar como spoiler, então, quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender melhor sobre o que eu tô querendo dizer. Mas ela é uma personagem que encanta muito a gente pela curiosidade que ela tem, pela inteligência dela, assim, pelo tamanho dela também, né? Por essa questão de ser uma criança, praticamente adolescente e tudo mais. Então não tem como você não gostar da Phoebe, ela é simplesmente maravilhosa. Por conta essa curiosidade dela, né? Essa vontade dela de entender as coisas que estão acontecendo, ela descobre segredos, né? Dentro da casa ali, naquele ambiente que eles estão morando, né? A antiga casa do avô dela, que, né, ela não chegou a conhece só daquilo que foi deixado por ele, né? E ela começa a investigar e descobrir coisas. E o fato de ela ser tão apegada à ciência ao ponto de ela mesma dizer que não acredita em coisas sobrenaturais, né? E isso também ganha muita força, né, no desenrolar de toda a trama mesmo. E aí, partindo disso, né, da questão da cidade, é bem importante ressaltar, assim, né, as questões dentro da cidade, porque é um lugar onde coisas estranhas acontecem, né? E principalmente nesse período que eles vão pra lá, né? Depois do falecimento do pai dela e tudo mais, começam a acontecer coisas muito estranhas, além do que eles estão acostumados. É uma cidade que já tá meio que acostumada com alguns aspectos estranhos, né? Mas é coisa do cotidiano deles, mas isso começa a ir além. E é por conta desses fenômenos estranhos, né, que a gente conhece o professor Gary, que é o professor da Phoebe, né, quando ela chega na escola nova e tudo mais. A mãe dela quer muito que ela socialize com as pessoas, que é um aspecto que ela traz bastante de preocupação com a filha, né, pelo fato da filha não ter amigos e tudo mais. Quando a Phoebe ela chega nessa nova escola, ela acaba encontrando um amigo, né, o Podcast, que é um personagem também muito legal, que realmente ele tem um podcast e ele fica a todo momento gravando o que tá acontecendo e tudo mais, né? Tipo, narrando as situações, e é bem interessante. Então ela faz amizade com o podcast. E tem esse professor, o Gary, que ele também, né, por essa questão científica e tudo mais, ele tenta entender por que aquela cidade tem tais acontecimentos estranhos assim, né? Diante de todos os estudos que ele tem. E ele até debate um pouco disso com a Phoebe, assim, é bem legal. Mas, enfim, eu acho que é o máximo de resumo que eu posso trazer pra vocês aqui, sem dar spoilers, né, e tudo mais. Realmente pra vocês entenderem um pouco desse universo, dessa nova proposta, né, dos caça-fantasmas dessa vez, assim. É muito interessante porque eles trouxeram, como eu falei, trouxeram elementos, assim, do que a gente tem atualmente, né, então é uma pegada dos anos 80, mas com elementos daquilo que a gente tem atualmente. Eu achei isso, assim, uma proposta muito interessante, muito, muito legal, assim, de... Realmente, é um clássico, mas é um clássico trazido com todo respeito para a atualidade. É por isso que não dá pra falar muito sobre ele, né? Deixar que vocês assistam, que vocês percebam, porque dentro da narrativa vocês terão surpresas, porque é uma sequência de fatos mesmo, né? Às vezes acontece uma situação e aí vem outra coisa que te surpreende em cima daquilo, então é realmente um processo, assim. Uma coisa também que eu quero deixar ressaltada aqui, que eu achei super interessante, foi o fato de brincarem com as nossas emoções, assim, durante o filme. O humor, o alívio cômico que tem, assim, em muitas situações que às vezes você tá tenso ali, tipo, quase chorando e vem um alívio cômico. E você dá uma risada, sabe? Então ele brinca bastante com as nossas emoções, faz com que a gente sinta várias coisas ao mesmo tempo, assim, pelas situações que estão rolando e você fica, tipo, acontece uma coisa e acontece outra e você já não sabe o que você tá sentindo mais e tal. Daqui a pouco você tá ali desesperado e rindo ao mesmo tempo, né? Então, tipo, é bem legal, acho bem interessante obras cinematográficas ou literárias também, que tem o poder na narrativa de conseguir arrancar a risada da gente quando a gente menos está esperando. É essa questão mesmo de você conseguir trazer várias emoções ao mesmo tempo. E bom, eu particularmente gostei bastante, assim, saí bem satisfeita do resultado, assim, do filme. É importante que a gente assista com a mente aberta no sentido de que não é uma narrativa de uma coisa séria.
talvez alguns elementos sejam muito bizarros, assim, você fica tipo, cara, como assim? Mas se você entender a proposta do filme, que é realmente fugir dos estereótipos mesmo, dessa coisa mais séria, né? Você vai perceber que é um filme realmente maravilhoso, assim, muito legal. E eu acho que é isso. Eu acho que vale super a pena, assim, assistir. E bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se sintam inspirados aí, né, pra julgar se vale a pena, se não vale a pena. E é isso. Um beijo e até a próxima. Oh, que legal! Nunca vi nada tão irado.